Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Wave Pod Street, onde a rua vira voz, estilo vira papo, vivência vira conversa real. Eu sou a Gi, tô aqui com a Madu, e ela vai falar um pouquinho sobre o assunto de hoje. Gente, o papo hoje vai ser sobre o mercado de joias cravejadas. A gente vai falar como a ostentação, artistas moldam o estilo streetwear, entre outros estilos de moda. A gente tá aqui com o Ali, que é a nossa entrevistada, então pode se apresentar, fala um pouco sobre você. Prazer, meu nome é Ali, né? Eu sou Cel da Uzi Pine, que é uma joalheria que já vem aí com quase 10 anos de experiência no mercado. Principalmente a gente seguindo ali, né, a linha dos cravejados, né? A gente faz todo tipo de joia, todo tipo de projeto, seja em 3D, enfim. Mas ali sempre focado no cravejado. Isso desde o começo da loja, né, meados ali de 2016. É isso. Então, como que você se vê conectado com esse mercado de streetwear de alguma forma? Cara, desde o começo, tipo assim, principalmente em Curitiba, que a gente abriu, né, em Curitiba e depois saiu expandindo para outros estados, ah, eu sempre movimentei bastante a questão de batalhas de rima, né, movimentos de rua. Então a Uzipine ela cresceu nesses eventos menores, né, para depois ali ela já atingir, vamos supor, públicos maiores, por exemplo, em festivais, né, em festas que fecham com a minha loja. Desde aquela época até hoje, né, só expandimos para outras festas, Uhum. mas a pegada de rua mesmo, tanto de batalhas quanto festivais, né, eu acho que é uma boa entrada para Sim. esse contexto. Legal, e como que você diferencia, assim, quem compra joias pra se expressar mesmo ou pra ostentação? Então, é que geralmente quem quer uma coisa ali, quem quer uma joia, né? Principalmente falando de joia, porque na minha loja a gente trabalha com semi e com joia. Então, Uhum. quando você chega com um projeto ao qual você, tipo, tem deixa eu vou usar de exemplos que é mais fácil de eu simplificar e principalmente para quem está assistindo ter uma visão melhor, né? Teve uma moça, né, que ela queria muito fazer um pingente, né, com uma foto do seu falecido marido. Então, tipo, ela chegou em mim, contou a história e ela falou assim, e eu vi, pude sentir, né, através do sentimento dela, o que ela queria me passar e como ela queria executar esse projeto, né. Uhum. Na gringa se utiliza muito esse mesmo tipo de pingente, que é um pingente literalmente com uma foto dentro, né, craveja, com qualquer tipo de pedra, ah, que é justamente que os rappers fazem muito, né? Pra, tipo, seus entes queridos, seus vós, familiares, amigos, né? Uhum. Eles carregam ali no peito. E aí a gente, através disso, né? Eu pude sentir a emoção dela, do que ela queria projetar. E eu falei, porque eu tenho meu Orives, eu tenho uma equipe, né? Projetista, enfim, que montam, modelam, não é eu diretamente que faço. Uhum. E eu pude acompanhar de perto. Eu falei para ela, vou acompanhar de perto. E quando eu entreguei o projeto pronto para ela, né, não era um dos mais caros, não era com pedras mais preciosas, sabe? Mas foi um dos que me marcaram mais pela emoção que eu sentia ao eu abrir a caixa e ela ver a peça. Eu mesmo fui entregar, não mandei entregador, eu mesmo Muito fiz legal. o projeto e entreguei para ela. E é uma situação que me marcou muito. Né? Embora eu trabalhe com vários artistas gigantes que eu poderia comentar com vocês primeiro, Uhum. essa primeira história para mim foi aí o que me traz não só joalheiro, mas tipo, sabe, esse Uma contato parte direto com a sentimental do pessoa. seu trabalho. Isso, é bem bacana. E acho que antes da gente entrar realmente no tema, acho legal você falar como você começou nesse mercado, como foi pra você o início de tudo. Tá. Para quem não sabe, né, eu sou formado em engenharia de produção, técnico de segurança do trabalho, né? Então, assim, é um campo muito diferente do que eu atuo, né? Esse roxo engana, eu tenho 30 anos já. E qual fita? Tipo assim, quando eu comecei lá em 2016, eu comecei mais na pegada de roupa, tá ligado? Tipo, meu único emprego, né? Tipo, que eu tive CLT mesmo, eu trabalhei 6 anos num navio, numa plataforma de óleo e gás da Petrobras, que prestava serviço pra Petrobras. E aí ele saindo daquela rotina chata, tá? Tipo, eu falei, mano, quero abrir alguma coisa pra mim, sabe? Uhum. Eu quero fazer algo meu. Uhum. E minha avó, ela foi Orives a vida inteira, então, tipo, sempre tive ela como base, né? Então, ali em 2016, comecei a atuar no campo de roupa, não fiquei muito tempo, fiquei 6, 7 meses mais ou menos. Já estudava questões de pedra, materiais,
enfim. E aí comecei a jogar mais ali. Comecei com semijoias, estudando, escalando. E aí assim foi o começo da Uzipy. Iniciei muito caixa, né? Apenas com muita força de vontade, se dedicando. Uhum. E hoje a maioria dos MCs, influencers desse país usam minha marca. Muito Ai, que legal. legal. E o que que você acha do mercado brasileiro? Como que você acha que ele está disposto a esse tipo de joias cravejadas? É um mercado que vem crescendo bastante, tá ligado? Tipo, uma tartaruga comparado a fora, Sim. mas vem crescendo, né? Antigamente, quando se falava de joias, joias mesmo, a gente tinha um conceito de peças lisas, né? Tipo, materiais lisos com formas diferentes, elo 3 em 1, elo gourmet, e entre tantos outros. Quando passou a essa imagem de fora, que veio muito de fora, né? O que a gente consome hoje, de peças cravejadas, e eu não falo só de corrente, falo de anel, falo de pingentes, falo de um contexto geral. Isso foi escalando, né? E hoje, tanto que jogadores usam, o pessoal do pagode usa, o pessoal do forró usa, sabe? Então, foi abrangindo bastante. Até chegar no momento que estamos hoje, mas no funk, né? Porque o funk também, eles sempre preferiram aqueles projetos mais maciço, coisa do tipo. Bastante moeda antiga, mas isso a gente deixa em off. Mas hoje não, então esse mercado vem mudando. Você vê, tipo, um grande exemplo, né, do funk hoje nacional. Ah, o Rian SP, né? Então, assim, o Rian, ele usava muito maciço e hoje o Rian tá numa pegada também ali, tipo, o pingente da Zoe, uma coisa mais cravejada, com pedras diferentes. A pessoa fica tipo, nossa, safira, é, esmeralda, sabe? Diamante natural, Sim. diamante sintético. Então, é, essa mistura de brilho, né? Tipo assim, cara, é genial, Sim. sabe? Tipo, vem tomando bem, bastante no nosso mercado BR. Muito massa. E você sente que as joias no funk e no trap aqui no Brasil tem uma diferença cultural lá com o rap americano, Tem, por exemplo? muito. Um episódio que teve agora, né, que foi bem comentado na internet. Não julgo, tá? Já deixo bem certo aqui, porque senão o pessoal que tá do outro lado já tem uma outra visão. Mas assim, o Wesley Alemão foi dar uma corrente Sim. pro Travis Scott. Vocês viram isso? Sim. Uhum. Então, tipo assim, pra quem estuda um pouco sobre a cultura deles, muita gente achou que, ah, não, ele não quis porque era fino, ou ele não quis porque ele achou que era de moeda antiga, não. Não, é ouro, pode ser ouro ali, pá. Mas, tipo assim, lá fora, eles têm um significado muito grande com essa questão de joia. Tipo, eu não vou e dou uma joia pra qualquer pessoa. Entendeu? Sim. Lá é como se fosse um amuleto, uma parada espiritual. Eles têm uma pegada assim muito sentimental referente a você dar joias, entendeu? Tanto que, pô, pegando o mesmo contexto que a gente tá, o Travis Scott, quando fez o lançamento do seu álbum, ele deu uma Lamborghini para cada um dos colaboradores do seu álbum, tá ligado? Então, tipo assim, os caras vivem em outro patamar, sabe? Exato. Mas esse caso específico não foi pela corrente, e sim pelo, talvez, o significado É uma coisa que, mais que, que cultural, né? carrega. É. É. Por exemplo, eu vou trazer um outro exemplo no BR, que aconteceu agora recentemente. Eu visitei Gramado, né, uma das principais fábricas de cristais Urano do Brasil, que é a Cristais de Gramado, justamente por a questão de conhecimento. E lá eu conheci um dos mestres no cristal, no ouro, por exemplo, prata, confecção de joia, ourives, né? Uhum. Para cristais eles chamam de mestre. Então eu conheci vários mestres, vários artesãos incríveis. ah, e um deles é o Lucas do Dornelis. Ele, tipo assim, hoje, se você pesquisar o nome dele, é um dos caras mais fortes em questão de confecções de mini cristais, sabe? Tipo assim, o trabalho do cara é realmente muito legal. E eu conversando com ele, né, eu falei, cara, vamos estudar uma colaboração para minha loja, para Uzipine e tal, em breve. Conversamos com ele, projetamos quase 2, 3 meses um abacaxi, sabe? Que Bem legal. interessante, que é o que representa minha logo, né? Sim. Por que já abacaxi? Eu Vamos ia falando de perguntar, outro essa logo veio contexto, da né? onde? Já respondo. E aí eu peguei e falei pra ele pra projetar, e cara, tem uma questão de temperatura. Então enquanto ele tá, porque são 3 cores, né? Amarelo, verde amarelo, amarelo, laranja e azul.
Então, na hora de você emendar uma cor com a outra ali, se não tiver em temperatura ambiente, uma coisa assim, ela explode. Literalmente, Nossa. ele explode. Então, é tipo bem trabalhoso. E aí ele executou um projeto para mim com 30 peças, né? Ao qual 20 foram destinadas somente a artistas grandes que fecham já com a minha marca, tipo MC Daniel, Mel Maia, MC Drica, outros Legal. Coutinho, enfim, produtores, né, influencers. Essas 20 foram só para determinados artistas e 10 eu coloquei para venda. Porque os 20 no caso ali, foi, por exemplo, a gente fecha parceria, faz isso e aquilo, mas era a parada mais importante para mim por ser da minha loja, sabe? Por se tratar da minha Sim. loja. Então, todos, assim, até mesmo que receberam, tem vários vídeos já na Uzipine mesmo sobre isso, tipo, sabe? Sabendo como aquilo ali era gratificante para mim. Tipo, ó, a gente já fechou várias peças aí, peças de 100 mil, 200 mil, mas para mim essa daqui é o com valor simbólico maior, por se tratar da minha loja. Então, pega muito esse exemplo da gringa, sabe? Sim. Tipo, você presentear alguém Sim. que você não cobrei aquilo ali, você está presenteando alguém e ter um significado, uma importância para você. É a mesma visão que eles têm lá fora. Legal. Explica aí do abacaxi, É. então. Tá, o abacaxi não tem coroa. Sim. Coroa remete a joias, tá ligado? A pedras, tipo, a coroa ela tá inserida desde os primórdios, né, de rainhas, então, tipo assim, todo tipo de pedra, né? Aí Elizabeth, tem, sei lá, tantos milhões de reais com pedras naturais, com esmeraldas, com safiras, com topázio, enfim. Então, por isso que veio a ideia. Na época, quando a Pine não chamava ainda Uzi Pine, era Pine Beachwear, que era mais voltado, tinha criado mais para roupa, né? Depois veio a Uzi Pine e eu já peguei esse gancho, né? Para não ter que mudar a identidade visual da minha marca, porque já, tipo, alguns artistas, não eram muitos, mas a Asi, o Choice, alguns artistas de São Paulo já usavam bastante minha marca. Então, para frisar isso, né? A explicação mais básica é por isso, é E deu simplesmente por causa super da certo, coroa. né? E pegou muito bem, então, tipo assim, é diferente do que já se tem no Sim. mercado, né? E você traz justamente essa curiosidade por trás, por quê, né? Sim. O abacaxi virou a fruta da sorte, então. Tipo isso, tipo isso. E agora- Mudou minha vida. E agora, mais por questão de curiosidade, como funciona a matéria-prima aqui no Brasil? Tipo, você tem mão de obra aqui, como que funciona, assim, pra você conseguir? Eu tenho toda a estrutura, né, que a gente pode encontrar na gringa já no Brasil. Isso eu vim com tempo, com investimento, com conhecimento. Ah, Temos a evoluir ainda em matérias-primas, né? Tem muita coisa que eu tenho que exportar de fora, até mesmo por conta do preço nosso nacional. Então, quando a gente fala principalmente de pedras, né? Tenho que atingir outros tipos de fornecedores de outros países para estar confeccionando, mas a confecção de 85% da grade é toda feita já no Brasil. Caraca, legal. Isso é um grande avanço no mercado de cravejado que é bem contaminado com peças da Shein, do AliExpress e de Sim. tantos outros lugares, né? Então, isso também entra numa outra questão. Quando eu falei para vocês que lá fora eles estão muito mais evoluídos do que a gente, é nesse sentido disso, porque se você for contar o nível de joalherias que tem na gringa, tipo assim, cara, é absurdo, sabe? Sim. Hoje o Zipline, e não só o Zipline, mas alguns ali, 4, 5 das que eu conheço, tenho conhecimento desse campo, chegam próximo ao que a gente tem lá fora, sabe? Os demais é tipo assim, Então é bem diferenciado. compra e revenda, literalmente. Eles trazem de lá e revendem no Brasil com uma péssima qualidade, o que também mancha, né, Sim. a categoria. Por exemplo, se você pegar uma peça base hoje da Pine de R$ 2.000, né, que é uma Cuban, e você pegar a mesma chain do AliExpress ou da qualquer outro lugar que você tem ali da China, você consegue ver a identidade das peças, a brilho de pedra, tudo. Porém, para quem não conhece, para quem não entende, olha assim e acha, tipo, por que que eu vou pagar R$ 2.000 numa peça que já tem confecção em prata 925, às vezes uma fina camada de ródio que simila ao ouro branco, Sim. né? Por que eu vou pagar 2.000 numa peça se eu posso pagar R$ 30 numa, Exato. entendeu? Numa bijuteria do AliExpress. Então, tipo assim, trabalhar com esse mercado nacional nosso é difícil por conta disso, entendeu? Tipo, essa visão que se tem até mesmo da semi-joia
quando você só tem, por exemplo, ali materiais mais baratos, cara, é bem cultural, sabe? Tipo assim, Sim. a gente também não tem aquela estrutura, a gente não ganha tão bem quanto as pessoas lá fora, que daí a gente já entra em outro fator que é a economia, Sim. entendeu? Então, tem vários pontos Sim. a se observar. E a questão de peças personalizadas aqui, o teu mais forte, essas peças personalizadas, então você fazer pela artista e tal, ou as peças que você já traz assim na Uzipine? De base, as que eu confecciono de base, que é o meu público, vamos dizer assim, um pouco mais inferior, né? Tipo, ali a entrada de semijoia para joia. Então, eu vendo mais essas peças, que são as mais base, porém, os projetos que a gente faz para artista, né? Não só artista, tem muito low profile, muito pessoal do mercado digital que gosta da Uzipine também, que não aparece, mas está ali também investindo sempre muito forte, Sim. né? O pessoal ali de Balneário Camboriú, cara, é absurdo, sabe? Tipo assim, são projetos que eu nem posto. Eu nem posso postar. Mas assim, porque eles pedem, o cliente pede, né? Sim. Então, sempre quando a gente termina uma peça personalizada, fala, pode postar, eu posso postar, posso te marcar, porque outro tema que abrange muito a nossa marca, que levou muito a nossa marca para mais pessoas. Tipo, hoje, a partir ali de R$ 10.000, você pode ter uma colaboração, caso você queira, com a Paine. Então, tipo assim, são coisas que eu abri, tipo, para quem vê isso, fala assim, cara, por exemplo, um artista que está começando ali agora e já tem uma condição legal. Então o cara vai lá, compra 10 mil comigo e ele já tem um interesse, já cria aquela, sabe, tipo, vou participar disso porque, tipo, tem outros artistas que vai me ver através da Uzipine, tá ligado? Então ele adquire uma joia maneira que ele vai ter pro resto da vida e ainda assim ganha uma colaboração pra, tipo assim, expor também o trabalho dele de Legal. forma mais abrangente. Todo mundo sai ganhando, Legal. sabe? Entrando até nesse assunto, qual peça de entrada você vê na Uzipine? Então, tipo, a peça de entrada pra esse mercado, pra alguém que tá começando. A Riviera, algumas correntes ali, a cubana que eu dei exemplo, a Miami, é um bonitinho, redondinho, é as que mais tem saída e orna com qualquer tipo de look. Tipo, eu mesmo uso as minhas Sim. todo dia aqui, pá, bonitinho. Então, é uma pegada que jogador usa, uma pegada que influencers grandes usam, Sim. né? Agora, hoje eu não tô, mas tenho também as Van Cleef, né? Que é os trevinhos. Então, a gente tem ali também uma variedade enorme, né? Que virou febre, tipo, literalmente, não só nacional, internacional também. É uma das peças que até hoje em catálogo é um dos que mais saem, sabe? Tanto base quanto joia mesmo, tipo em ouro 18, em ouro branco, com pedras diferentes. Então, bem interessante, bem legal. Muito massa. E nessa questão de influencer, teve algum influencer que levou mais influência pra tua loja? Artista, influencer. Algum artista que você teve como inspiração, às vezes, pra alguma Vou coleção? deixar aqui no vídeo, depois alguns amigos meus vão assistir e vai ficar, você falou isso? Eu falei. Artista, cara, é incrível trabalhar com eles com dois pontos. Tem uns que você super ama, tanto na música quanto pessoalmente. Tem uns que você só ama na música, porque pessoalmente é complicado. É. Ah, por que que eu falei disso? Agregando ao que você perguntou, essa questão de tanto influencer quanto artista em geral, MC, rap, trap, eles trazem um público bem bacana, né? Claramente, já tive problema com o outro, né? Mas, assim, no grande geral, todas as peças que a gente faz ali, principalmente na parceria, hoje eu sempre mantive a parceria, e aí depois a gente só foi adequando como chegar num ponto legal que todos ganhem, né? E eu não perca, Sim. ou o artista não goste. Então, hoje ali, a maioria dos artistas, eles pagam o preço de custo que eu tenho da confecção da peça. Sua peça vai tantas gramas de ouro branco, amarelo, enfim, vai tantas pedras de VBS, diamante natural, o que ele quiser. E ele paga esse material, tudo bem claro, bem transparente, e o restante a gente joga para divulgação. Entendeu? Então, com essa divulgação, né, a gente converte, né, por mais pessoas conhecem minha marca, e a gente converte isso em vendas. Então, todo mundo sai ganhando, ninguém sai perdendo, todo mundo feliz. Legal. Aí entra no que você falou, que é, né, a forma que eu abranjo também com os artistas e como eu utilizo disso, não por mídia, não para influencer, mas sim para converter clientes para a loja. Você percebe que os artistas eles compram mais por identidade ou mais por ostentação? Ostentação. Ostentação. Artista, ostentação. De qualquer gênero. Quando você pegar
pessoal que eu já fiz joia de pagode ou trap, hip hop, funk, enfim. Qualquer, tipo, vai ser bem poucos assim que realmente faz algo por. Ou lançamento de álbum, porque daí sim isso traz identidade pro artista, né? Sim. Mas fora isso, tanto que ali no Insta mesmo da Pine você vê que um quadro que eu fiz bem, né? Que a gente faz a pessoa gastou tantos, né? Tipo, sei lá, 200 mil. A gente vai lá e faz um vídeo da peça. Então, tipo, primeira vez que eu fiz isso, o primeiro vídeo que eu fiz bateu 1,5 milhão. Tipo, o primeiro, mano. Mas, Saca? O primeiro, tipo assim, foi um teste e 1,5 milhão. Então, no Instagram. Então, aí você vê como tem tanto essa questão da ostentação, Sim. né? Mas também do pessoal conhecer, tipo, realmente que isso já tem no Brasil, né? Tipo, tanto que a Paine é uma das pioneiras em questão de cravejado, né? E expor Legal. isso. De fazer projetos diferentes e expor isso. Porque já existiam, né? Claramente, outras pessoas que faziam, só que não mostravam, sabe? Então, a mídia é muito importante, é né? muito importante. E eu sempre acreditei muito nessa questão, tanto influência, né? Porque a gente acaba vivendo no meio dos caras e acaba ficando conhecido igual. Então, quanto no meio ali empreendedor, né? Realmente empresário que tem sua joalheria, que tem outros tipos de investimento, porque hoje a gente está aqui falando só da Uzipine, né? Mas conforme o tempo a Uzipine foi crescendo, eu também migrei para outros tipos de negócio, né? Ao qual também trouxeram uma estrutura melhor para minha loja. Então, sempre visando, obviamente, a Uzipine, mas procurando expandir para outros lugares também. Sim. E você percebe agora em questão de pessoas off ali que não são artistas. Elas compram mais por identidade ou você sente também que é tipo pra mostrar alguma coisa? Meio a meio. Meio a Daí meio. eu coloco meio a meio, porque tem bastante gente que procura, principalmente nas personalizadas, algo com bastante identidade, né? O exemplo que eu dei para vocês da foto ali, outros anéis personalizados com o nome, né? Então, tipo assim, bem que cria realmente a identidade do artista ou de uma pessoa comum. Tipo assim, Sim. o artista também pode ser do underground. E não tô falando que só a gente Sim. de artistas grandes, sabe? Tanto que em Curitiba mesmo, a rapaziadinha aí, um salve pra todo mundo de Curitiba, todos os artistas, tem muito artista bom, né, na Ah, cidade de sim. Curitiba, isso daqui eu tenho que deixar em pauta também, já por acompanhar boa parte deles, né, desde lá de trás, em batalhas de rima, em movimentos de rua, né, eventos underground, usam, tipo, eu não tenho aquela pataco pra tá, o que que nós conseguimos fazer com tantos aqui? E aí a gente tenta ali chegar numa elaboração de algum pingente personalizado, uma letra que já traga uma identidade visual para quem assista ao clipe ou veja a pessoa na rua, sabe, esse mano eu lembrei dele. Sim. Às vezes pelo nome, às vezes por um pingente, né? Aconteceu um fato bem interessante para vocês entenderem melhor ainda o que eu tô falando. Eu fui na casa do Cris Dias. E aí a gente tava tendo uma social lá e tal. E aí eu tava com meu pingente, que eu tenho um pingente bem moderado. Olhem lá no Zipai, bem moderado. E é coisa linda, ouro branco com filete de ouro rosé, uma coisa bem trabalhada. Escrito meu nome Ali. E aí eu tava lá e tal. E aí, tipo, eu já tinha encontrado com o Rian, mas a gente não tinha trocado uma ideia legal ainda. E aí quando eu cheguei nele pra gente trocar uma ideia ali. Daí eu peguei e falei, não, fui no teu show lá em Floripa, pá, não sei o que. Daí ele falou assim, cara, eu lembrei de você por causa do Pingente. E depois disso ele lançou o das 8, tá ligado? Então, tipo assim, é uma identidade visual que você cria absurda. Tipo assim, às vezes a pessoa não lembra da sua feição, mas lembra do seu Pingente. Acho que algumas marcantes também é do Rian, do Veig, né? Eles Sim. têm. Falando do Veig, cara, tipo, outra pauta aqui incrível de notar, tipo, eu não, ele na equipe dele ninguém tinha me passado, e quando ele lançou o álbum, ele tava com, tipo, o anel da Uzipine estampado com a mão na cara em todos os telões de São Paulo, Que do Brasil, massa. do mundo inteiro, da Uzipine, Foda. Que foda. sabe? Então, Ficou tipo muito assim, massa. uma parada assim que, você abriu o Spotify agora, ele tá lá com a mão na cara e o anel de coisa da da hora. Uzipine. Então, coisas assim que a gente faz e vê que o nosso trabalho tá indo bem, tá sendo, sabe, uma parada bem gratificante. Ele acho que é um exemplo muito claro de uma identidade que ele trouxe ali total pro álbum dele. Que, tipo, ele agregou muito, assim. E ele deixou muito exposto também isso, Não, né? ele, os meninos da Nova, né, Sim, mano, eles são, tipo assim, eles trazem uma identidade visual incrível, sabe? Não só em som, em estilo de
né, lifestyle, de joia, de tudo mesmo. É bem bacana. Entrando um pouco em questão de roupa mesmo, como você acha que a moda e as joias podem ajudar a influenciar esse mercado do streetwear? Roupa e joia, pra mim, tem que estar ornando, tem que estar conversando. Tipo, eu não coloco uma peça e olho no espelho e falo assim, cara, tipo, ó, Cartierzinho, tá combinando com as pedras do anel, sabe? Com a Sim. safira. Então, assim, eu acho que é uma conversa bem interessante, né? Uhum. No mundo tipo, na moda em si, em geral, a gente falar de joia e de roupa, cara, se você pegar os egípcios, é que assim, quando vocês trazerem o meu parceiro, por exemplo, lá do Grills, ele vai poder explicar melhor isso para vocês. Mas lá no Egito, as múmias lá que foram encontradas e tal, elas tinham já traços de alguma coisa, um arame nos dentes, tá ligado? Que E legal. aí, tipo, os caras foram lá e estudaram, tipo, o que que é isso, mano? O que que é essa peça aqui, ou uns braceletes? Era joia já, que, tipo assim, os caras usavam Caralho, grills, foda. tá ligado? Tipo assim, e olha o tempo que Sim, passou, então, tipo assim, e hoje, né, só se veio se modelando, sim. mas é Tá. coisas que já, tipo, lá de trás eles já usavam, entendeu? Eles já combinavam joia com as vestimentas. Cara, e deu um boom esse ano, né? O sentido do Grills, assim, tipo, foi bizarro. Foi É, tipo muito. assim, é outro. Tanto que, igual, hoje, o trabalho, eu poderia, né? Já tenho já estrutura para trabalhar só com grills, Uhum. mas igual, eu sou muito mais daquele cara de somar, tá ligado? Eu sempre fui assim, eu acho que isso que também cresceu a minha marca. Então, não só de grills, mas hoje a gente fornece peça para outras joalherias Que menores legal. que você posta, às vezes você fala assim, cara, mas eu já vi esse modelo de corrente aqui, é da Uzi Pine, tá ligado? Legal. Só que utilizam com outras marcas, com outros nomes. Tenho revendedores, hoje a gente tem 18 revendedores por todo o Brasil, então Legal. são pessoas ali que realmente tem na biozinha, tipo Uzi Pine, vendedor oficial e tal, e realmente levam minha marca pro seu bairro, pro seu estado, que é muito interessante e forma renda, né? E o Uhum. principal, traz renda para esse pessoal. Rodrigo, antes de vir para cá, eu falei para ele se eu podia falar sobre ele, ele falou que poderia. É um grande exemplo disso. É um dos revendedores para mim com mais destaque, né? Ali bruto, o menino chega a estar tirando ali 5, 8, 9 mil por mês, revendendo peças da minha marca em Legal. Maceió. Nossa. Caraca. Tá ligado? Então, tipo assim, e quando ele me procurou primeiro, ele era cliente, né? Virou cliente, sempre comprava Uhum. uma peça ou outra. Não era aquele boom, não tinha aquela aquisição gigante pra, Uhum. tipo, investir muito em joia, mas ele sempre comprava uma coisa ou outra. Sempre E aí ele pegou procurou. e falou assim, ah, aqui é onde eu vou, mano. Tipo, aonde eu vou? Pergunta das minhas peças, pergunta onde que eu comprei. Eu já te mandei uns 10 clientes aí, eu acho que você nem sabe. Eu falei, mano, sempre chega alguém aqui falando que te conhece, ou coisa do tipo. E Nossa. tipo assim, é um mano que tem 1.000 seguidores no Instagram, anonimato, tá ligado? Tipo, e aí veio a ideia, daí dele de falou assim, ah, como que eu faço para estar revendendo e tal? E aí, junto com a minha equipe, eu elaborei um plano aonde, assim, eu criei uma cadeia de como você entender sobre joia em um tempo curto, né? Sim. Já para você poder fazer a venda. Porque não é só você pegar aqui comigo e, tipo, sair, tô Abrir a vendendo maletinha corrente e falar, olha aqui. essa aqui pra mim. Entendeu? Você tem que saber os materiais, você tem que conhecer o mínimo das pedras. Uhum. Por mais que seja igual, por exemplo, as entradas mesmo, semijoia. Mas mesmo assim, na semijoia eu tenho pedras diferentes, eu tenho materiais diferentes, eu tenho base diferente. O que isso muda? Preço. Entendeu? Então, mesmo a cubana de 2.000 que você vai pegar com base de prata 925, eu tenho ela de tipo 40, 50, 60 mil com ouro branco. Sim. Entendeu? Intermediária, eu tenho prata 925 com ródio, que assimila ao ouro branco por 20, 30 mil, garantia permanente, com pedras de BBS, certificado pela GRA Laboratório. Ah, o que é a certificação GRA Laboratório? Já ouviram falar de Johnny Day, né? Não. 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 Johnny Day, ele é uns mais, tipo assim, ele não é o mais pá. E agora tem uns haterzinhos aí, porque tem uma galera que ama ele. Mas, tipo assim, não é o mais. Tem vários outros que não tem a mesma mídia que ele, que confecciona peças cravejadas lá fora tão bom quanto. Aham. Mas, tipo assim, ele é um cara igual eu. Eu também não posso não ser o melhor do que eu faço. Mas eu soube impor minha marca de forma na rede social
Sim. legal, entendeu? E ele faz muito bem isso lá fora, tipo, muito bem. Tanto que todos os artistas da gringa, tipo, muito forte, pegam com ele, compra, adquire as peças com ele. E ele projeta, ele também faz toda essa parte. E é onde eu quero chegar, tipo, quando você tem referências lá de fora, né, de peças, por exemplo, a Icebox mesmo, ela, ela produz peças e quem certifica, quem faz boa parte da certificação disso, tipo, a autenticidade, essa pedra é safira mesmo, essa pedra é VVS, tipo 1, tipo 2, claridade, intensidade, tudo. GRA Laboratório, entendeu? E eu fui um dos primeiros a trazer isso pro BR, essa certificação. Então, tanto que isso foi, tipo, muito importante para a marca, né? Porque a mesma peça que você pode ir lá fora e comprar na joalheria da Icebox com a certificação de RA Laboratório, você compra na Uzipine que você vai ter a mesma Que certificação. legal. Muito massa. E tem alguma experiência, assim, com artista, fora essas marcantes que você já contou, que você sentiu que funcionaram muito, assim, tipo, que foi o mais que deu boom, assim, no Zipline? Uma viradinha de chave ali, Tá. talvez. Teve vários casos, mas, tipo assim, eu vou falar um bem bacana, porque é um cara que merece também essa pauta. Eu vou, dois, na verdade. Um, o Vulgo FK, né? O Vulgo FK, quando ele estourou aquela música. Oi, como você tá? Eu Sim. quero saber. Pronto. Cara, o cara tava, tipo assim, top um pra tudo quanto é lugar, TikTok Foi. bombando, todo mundo fazendo. E eu acho que uns 3 4 dias que ele tinha estourado esse som, ele tinha mandado uma mensagem, já tinha projetado uma parada da hora pra ele. E aí ele falou assim: ah, eu vou estar em Curitiba. Aí eu peguei e falei assim: tá, vou lá te atender e tal, a gente se encontra e faz uma mídia bacana. E aí eu acho que era no Brooklyn até 41 que ele foi cantar nesse dia. E aí a gente fez um conteúdo bem bacana, né? E em 24 horas de stories, que a gente soltou só em stories, não foi nem feed, deu acho que 48 vendas, tá ligado? Nossa Tipo, ele senhora. tava muito. E isso eu falo porque, cara, tem pessoas assim que, igual eu falo, quando você tem essa mente empreendedora, você tem que saber que às vezes pode ganhar e perder. Sim. Entendeu? Já no começo ali, no começo não, mas em 2020, 21, eu já fiz negócio com um cara que na época tinha 12 milhões no YouTube, que era youtuber, né? E já tinha uma pegada mais jovem, mostrava, porque a Joia, ela conversa muito, igual eu falei, com roupa, com tudo, até mesmo com o público. Então, Sim. Sim. tem público que, por exemplo, você pode ser gigante, mas você não vai conseguir converter em venda, porque o seu público não é um público que vai consumir Sim. determinar esse tipo de produto, Aham. entendeu? E aí eu peguei e fechei uma publi com ele, com uma peça que na época saiu bem carinha pra mim, uns 16, 17 mil, mais ou menos. E não trouxe retorno nenhum, tá ligado? Tipo, e é um cara, igual eu falei aqui, 12 milhões no YouTube, e o cara, na época, em 2020, ele devia ter uns 7 milhões já de seguidores no Insta, Nossa. É. entendeu? Então, tipo assim, Tem é um campo, que saber analisar tem isso que também saber na hora de. analisar, e você só, não adianta, é tipo andar de bicicleta, você precisa de tempo ali, você vai cair, você vai se machucar, entendeu? Até você começar a se equilibrar e de boa, nunca mais se esquece. Então você vai pegando como aprendizado. Quem foi o artista que mais gastou, se você puder falar? Não posso sim. Tanto que a gente já fez várias entrevistas em Curitiba e muita gente surpreende, né? Como que o Maninho saiu do anonimato e hoje tipo, é um irmão pra mim. Não só. Era cliente, amigo e hoje nós conversamos todo dia, nós troca ideia. O Cotin, né? Que é um grande produtor, né? Um moleque que tem 16 Eu anos. conheci ele por causa do pai, Tá inclusive. ligado? 16 anos, mano. Os maiores sucessos do Paiva, São a dele. assinatura do Cotin, entendeu? Rian também, Ele é muito e bravo. tem tantos outros. E ele começou comprando, assim, absurdamente, sei lá, R$ 2.000 comigo, R$ 3.000. Eu falo pra ele até hoje, falo, você tava me testando, né? Você tava me testando. E o tempo foi passando ali e tal. E aí ele foi pegando uma coisa, eu fiz uma outra personalizada e tal. E aí até que um dia ele chegou, realmente tava patar com o menininho e falou assim: ah, vamos fazer um projeto de verdade mesmo. Vamos fazer uma corrente com diamantes naturais, não sei o que e tal. E agora eu não vou lembrar o exato quanto que foi, mas tipo assim, passou dos 450 mil, tá ligado? Então, numa única compra, assim. É, isso é verdade, uma única. Uma compra, numa única compra.
Se for colocar na ponta da caneta, assim, o Coutinho deve ter umas 600, uns 550, 600 mil de peça da Onze Pine. Que massa. Muito massa. Entre relógio, anel, pulseira, cordão. Eu falo uma vez, cara, uma vez assim, foi legal que ele é um cara assim que ele preza muito a equipe, a produção dele e tal, família. E aí ele chegou assim, uma vez, tava todo mundo reunido, eu acho que era um churrasco aniversário dele, não me lembro bem. E aí ele pegou, tava com a maleta com as peças de base, mas que mesmo assim é 2, 3, 4, varia. Cara, ele pegou, tipo, foi separando assim um monte, ele pegou tudo assim na mão, assim, juntou assim, colocou no meu colo, vê quanto que dá isso aqui. Ele deu de presente pra todo mundo, mano. Pra todo mundo, Caraca. tá ligado? Tipo, só nesse dia eu acho que ele foi uns 30, 40 contos, assim, ó, brincando. E fora que a gente faz bastante divulgação junto, bastante trabalho junto, né? Mas ele tem ali o topinho de gasto, né, maiores da Uzipine. Depois entra o Paiva, depois ele entra também o Menor MR, ah, um cordãozinho também que eu fiz para Mel também ficou bem bacana. Também ela usou na TV Globo, que era de ouro branco. Também Sim. foi E carinho. você percebe nas parcerias, por exemplo. Você falou que você agora dá um jeito de ficar bom tanto pra pessoa quanto pra você, mas você recentemente você ainda faz parceria 100% que você investe ali e tal? Artistas de Curitiba, Que Né? massa! entendeu? Então, tipo, Minel, oficial Minel, conheçam. Cara que faz muito trap, faz muito hip hop, cara assim que realmente entende da cultura e leva isso através da música, que é bem interessante. Não é só você fazer, é você ter o contexto, saber o que você tá Sim. cantando. E ele pegou e falou assim: Ali, quer colar no meu show? Vai ser pequenininho, pá, mas quero que você esteja presente. Eu falei, irmão, tô aqui, né? Isso uma semana. Não tô falando de algo de 1 ou 2 anos atrás, não, uma semana. Eu falei assim, onde que vai ser? Ele falou, tal lugar. Eu falei assim, vou colar. Tá ligado? Vou colar, nós apoia, nós prestigia e daquela forma. Sim. E aí eu cheguei lá, ele não sabia, né? Levei uma das Rivieras que assim, cara, 8A polida, peça linda, 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 linda. E aí quando eu entreguei pra ele, assim, ele não acreditou, tá ligado? Tipo, eu falei assim, é isso, você merece, eu acompanho você bastante tempo, sei do teu esforço, sei da sua dedicação com a música, né? E não só ele, né? A gente tem a Brisada, que é outra artista de Piraquara, Serginho Smith também, que é um nome bem forte em Curitiba, que faz bastante som já desde tempo, que é um molequinho, bem novinho também. LKzinho, entre tantos outros, tá Sim. ligado? Que, tipo, a Ozipine já Eu acho colaborou. legal a gente falar, para principalmente quem é empreendedor também, desse ramo, tanto de joia quanto de qualquer coisa relacionada a esse mundo artístico e de street, o quão é importante a gente investir em pequenas, não pequenas pessoas, mas em pessoas que estão ali começando, que tipo, cara, tem um exemplo que a gente deu, acho que em todos os podcasts aqui que eu falei, mas a Take Off, por exemplo, que é uma marca de roupa, elas investiram no Veig quando ele tava começando e hoje o cara usa a peça e, tipo assim, virou um dos números 1 do trap. Sim. O que você acha que faz uma peça se tornar tão desejada pelo público brasileiro? Exclusividade, talvez, um pouco, né? Mas aí, em contrapartida, a gente tem que saber até onde essa exclusividade irá vender, né? Porque não adianta você fazer uma peça ali pro Veig em ouro branco, um anel de 60, 70 mil, né? Como que as pessoas com o salário que a gente recebe no Brasil vai poder comprar a mesma peça? Sim. Entendeu? Então aí, de contrapartida, eu vou usar um exemplo da Mel Maia, né? A gente fez o cordão para ela de ouro branco, que era um bonequinho da Caos, e que tava super em alta na época. E aí a gente projetou, pá, bonitão, e o cordão, tipo, tinha uma faixa etária altíssima, tipo, em ouro branco e BBS. Aí eu peguei e falei, cara, eu preciso fazer, porque eu vi que tinha muita procura, sabe? Só que de pessoas que eu não conseguia pagar o que ela pagou. Sim. E aí eu fiz o mesmo projeto, a mesma referência, em prata 925, com uma fininha camada de ródio, né? Pedras de zircônio 8A, que já garantia permanente. E, tipo assim, foi um boom de vendas na minha Muito loja legal. com isso.
Entendeu? E outra, sem divulgação autoral dela, que ela não podia divulgar na época, porque eu não podia dar a peça inteira para ela, que tinha um valor elevado, né? E aí tem várias outras patentes, negócio de marca e tal, que alguns artistas se prendem a isso, né? E eu peguei os fã-clubes dela na época, que eram os maiores, tipo, peguei um de 500 mil, um de 1 milhão. Isso aqui é mentoria para pequenos empreendedores, tá? Que essa aqui foi uma jogada de mestre. Isso aqui foi uma jogada de mestre da Uzipine. E aí eu peguei esses fã-clubes dela, porque quem segue fã-clube? Pessoa que é realmente fanática Da pessoa, né? pela pessoa, entendeu? Então, peguei ali vários fã-clubes dela, 1 milhão, 500 mil, 100 mil, 50 mil, e sai fechando com um, fechando com outro, fechando com um, fechando com outro. Feed stories. Tipo, em um mês, que ela usou até na Globo, numa gravação de novela da Globo, tem uma peça da Uzipine. E aí ela pegou e usou bastante essa peça, a gente fez um vídeo bem bacana na época e eu mandei para essas páginas. Eu, assim, por base, eu não lembro muito, mas por base eu acho que foi entre 230 a 300 peças Nossa. Caraca. vendidas em um mês. Nossa, eu acho de que ninguém mestre nunca mesmo. pensou nessa Não. parada. Entendeu? E tipo assim, Inteligente. só utilizando o fã-clube. Cara, muito massa. Entendeu? Às vezes, não que eu desacredite do potencial e olha, porque a menina é super engajada. Mas, tipo assim, talvez se fosse só ela fazendo um stories, não ia bater nunca isso, sabe? Então, tipo assim, com uma peça extremamente acessível, que entra onde vocês perguntaram, tipo, onde tem essa, né, questão de tanto inspiração quanto desejo que cria na pessoa, né, que é fã do cara. A mesma estratégia eu utilizo com vários outros artistas, por isso que eu disse, isso aqui é uma consultoria. Tipo assim, aí pegar isso, eu peguei o anel do Vem de ouro branco com diamantes naturais, VVS, pá, bonitão, transformo ele em prata 925 zircônio 8A com a mesma forma, o mesmo modelo, Sim. sucesso de venda. E é uma coisa que não deixa de ter qualidade, né? Só muda um pouco a linha. A matéria-prima, né? Mas você tem a mesma refração de brilho, mesma qualidade, mesmo... Então, tipo assim, isso aqui é diamante natural. Sim. Mas se eu pegar outro, né, que eu tenho na página de referência com zircônia e mostrar pra vocês, se vocês conhecem sobre joia, vocês vão ainda ver um pouco de diferença. Mas se você não conhece, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. E você Impressionante. falou do Coutinho ali, tem algum ou alguns outros artistas que são clientes seus fixos, assim? Talvez que comprem Cara, mensal, semestral, anual. A Drica, ela viu que eu tô em São Paulo, ela pira. Eu tô tomando tipo Você aniversário postou dela. ontem com ela? Sim. Hoje é aniversário dela. Hoje é aniversário dela, um beijão pra Drica. Parabéns pra Drica. Ela, mano, representa muito aí nos trampos. Ela é brava. Realmente é bem bacana. O Dinho também, sempre que eu tô lá, a gente, né, ele comprou bastante. Ele gosta de exclusividade. O Dinho é chato, mano. O Dinho, eu chego às vezes pra mostrar uma parada pra ele e falo, não, isso daqui tem tantos MC usando. Não quero, tá ligado? Ele gosta das paradas mais autênticas. Porque tem dois tipos de pessoa também. Tem a pessoa que gosta, igual a Van Cleef. A Van Cleef é a madrepérola branca. É a que mais sai. Todo mundo quer usar só ela. Aí tem artista que não. Que é uma parada mais exclusiva. De cabeça aqui, vamos lá. O Pedrinho também. Tem uma constância de trabalho com o Pedrinho bem grande. Né? Provavelmente eu vou estar fazendo até o ensaio de foto dele, que é uma coisa bem legal de a gente se falar, porque muita gente se pergunta, tipo, mas como que MCs, como que pessoal do trap, uns até vai ficar meio bravinho comigo, mas como que eles têm tanta joia? Não tem, tá ligado? Pega pra... Entendeu? Então, tipo assim, e faz sentido no momento que é igual roupa. Sim, né? total. Outra pessoa que usa muito, que é todas as peças dela, se você abrir o feed dela agora, todas as fotos ela tá com o Uzipine. A DJ Nath, tá ligado? DJ Nath é só o Uzipine, tipo assim, ela ama o Uzipine. E vem muita questão disso, tipo, a roupa, ela usa uma roupa num show, ela não repete em nenhum outro, mano. As roupas dela, ela tem, tipo, literalmente uma costureira que projeta as roupas pra, tipo, determinado show que ela vai utilizar e pronto, ela não usa mais. Então, joia, pra quando eu falo dessa parte de locação, é a mesma coisa, sabe? Tipo, tem artista que vai pra determinado projeto e quer algo específico. Ali, o meu álbum agora é de flores. Você tem alguma coisa de flores no catálogo? Mas, tipo assim, não é algo que ele vai usar fora disso.
entendeu? Por quê? Porque é só pro lançamento do álbum, não é uma coisa que ele goste, assim, de estar usando sempre. Então a gente vai lá e faz esse trabalho também. Até Muito falando massa. dessa parte de projeto, teve algum projeto de algum artista que você projetou alguma joia, um projeto grande, assim? Não, o Evo que a gente acabou de citar, pra mim, é um Aham. dos maiores, É que, assim, tipo, acho. esse você não sabia, né? Até então. Não Teve algum que sabia, você não foi sabia. sabendo, A gente fez fez sabendo. o do próprio Coutinho também, do lançamento do... Agora eu não vou lembrar o nome do álbum, mas me perdoe, Coutinho. Da colaboração que ele fez, né, que foi bem específico, que a gente fez uma peça ali para determinado álbum, né. Quando a Mel, a gente fez o da Mel também, a gente já saberia que para que ela iria utilizar. Uhum. Então, que na época foi com uma parada de creme, uma coisa assim. Uhum. Então, também tinha a ver com o que a gente projetou na peça para Sim. ela. Então, vai muito disso, caminha também bastante junto, tipo, do momento do artista ou para trabalho que ele vai executar, né, conforme ele quer estar adequado, tipo, tanto com vestimenta quanto com joia. Sim, eu acho muito legal a gente saber como você chegou nesses artistas, como que foi, tipo assim, como que você conseguiu, porque, querendo ou não, é um caminho um pouco difícil, né? Muito, muito. Principalmente quando a gente fala de artistas mainstream, é tipo assim, uma pegada mais. Os caras são bem exclusivos, né? Então, Sim. tipo, é muito questão de confiança. Você não vai chegar nunca no ESP e você pode ter a maior joalheria do mundo, tá ligado? Que, tipo, não vai dar atenção. Por quê? Porque ele não conhece realmente seu trabalho, ele não reconhece que realmente tem a confiança ali pra pagar 200 mil numa corrente, Da 300 mil onde numa vem, né, corrente, todo da esse onde que material. vem esse material. Então, comecei primeiro conhecido no meu bairro, que entra as batalhas de rima, movimentos de rua. Uhum. Tinha muito bem essa mentalidade. Não Uhum. quis expandir direto para fora. Depois na cidade, com os festivais, com várias festas no meio de trap, hip hop, funk. Depois pulei para pagode, jogadores de futebol, do Coxa, do Atlético. Porque se eu falar de um, falar de outro, pronto, já gera intriga na cidade. Então, pros dois, tá? Vendo pros dois. Então, eu trabalho pros dois lados. E E aí foi expandindo, né, para a cidade, para outros estados e também para outros países. A gente envia para fora também. Sim, muito Entendeu? massa. E como que você percebe essa questão do público abraçando as tendências dos artistas, tanto os maiores quanto os locais, assim? Cara, eu, por exemplo, eu tiro por mim. Se eu gosto de um determinado artista, isso molda um pouquinho da forma que eu me visto, molda um pouquinho, né, da forma, não inteiro, porque daí você não tem autenticidade, pô. Mas, tipo assim, molda, você tem como referência aquela pessoa. Sim. Então, isso acaba fazendo você querer utilizar algumas peças iguais ou semelhantes, né? E isso é um contexto que a moda em si ela já traz, novamente, desde os primórdios, né? Tipo, é uma coisa que você via alguém utilizando e você queria utilizar algo parecido por gostar ou se identificar com a pessoa. Que é o que também hoje na internet os influencers passam, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Como que a gente consegue, tipo, passar pro público essa diferença de você comprar uma joia realmente e você comprar uma. Não nem semi, mas você comprar uma peça que realmente não é uma joia, assim, em questão de sentimento, não sei, porque eu imagino que muda muito você ter realmente uma joia no peito, assim. Depende de pessoa para pessoa. Porque se você for falar assim por exemplo, de nem ser uma semijoia, ser tipo, uma biju, da Uhum. biju, né? Eu acredito que o fator principal é econômico. No Brasil, Sim. tá ligado? No Brasil. Uhum. Porque pensa bem comigo. Como que uma pessoa que trabalha no mercado, tá ligado? Que ganha lá o salário mínimo, deve estar com 1.500, Por aí, 1.400. aham. Por aí. Como que uma pessoa que trabalha um mês inteiro e tem água, tem luz, tem aluguel, tem, enfim, ração pro cachorro, pro gato. Sim, Como que a pessoa vai comprar uma corrente de sim. 2.000 reais? Entendeu? Então, tipo assim, é óbvio se você chegar nessa pessoa e falar assim, pô, você tem vontade de ter uma dessa ou você prefere ir lá e Sim, com comprar, certeza. recorrer a uma chinesa, sei lá, qualquer Sim, lugar? Entendeu? Que uma criancinha deve ter feito lá, Deus me livre, guarde, sim, mas é a verdade, tá ligado? Tipo, a gente não sabe da sim. onde produz, como produz, que material tem, né? Faz ideia. Não faz ideia. A gente não faz. Essa é a verdade. Porque se você parar para pesquisar um pouquinho sobre como que é feito alguns tipos de produções na Índia e em tantos outros lugares, cara, é bizarro.
É bizarro, entendeu? Então a gente entra muito nessa questão econômica. Então, por exemplo, tanto que usando o mesmo exemplo do mercado, por que que eu falei do mercado? Porque tem um cliente meu de Curitiba, ele chegou em mim um dia e falou assim, um dia eu ainda vou lançar uma dessa. E, tipo, era uma das peças mais básicas da loja, tá ligado? Tipo, mais básica do básico. 1.300, eu acho, 1.200, sei lá. E aí ele pegou e falou pra mim, falei, não, irmão, tô aqui quando você quiser, só me chamar que a gente desenrola. E aí passou 3 meses. 3 meses. Ele chegou em mim e falou assim, chegou o dia, pá. Caraca. E aí ele foi e contou pra mim que ele juntou, né? Ele trabalhava pro mercado, juntou 3 meses, foi separando ali o máximo que ele conseguia pra comprar aquela peça. Eu olhei assim o perfil dele, abri também por segurança, né? Vi que realmente era uma pessoa comum, mas que tipo tinha um. Cara, ele reagia, ele curtia, sabe aquele cara que realmente Sim. tem o desejo de ter alguma coisa da tua loja? Daí eu peguei e falei assim, tá, manda o endereço certinho, o telefone, que eu mando o entregador te levar. A gente acertou, tudo bonitão. E pra surpresa dele, eu cheguei lá, tá ligado? Tipo, eu que levei a peça pra ele. Porque realmente, eu sei a importância de você almejar algo, querer algo, lutar por aquilo e ter aquilo, tá ligado? E eu levei pra ele a peça e levei com outro presente, com um anel que era o dobro da peça que ele tinha comprado, Que massa. tá ligado? E é anonimato. Isso aqui é a primeira vez que eu tô contando, tá ligado? Quem sabe disso? Um outro amigo meu, porque foi uma parada que me marcou também. E aí, quando ele me viu, pá, eu falei assim, irmão, tô aqui fora, o motoboy tá aí na frente já. Aí eu vim, ele tava com uniforme ainda, que eu fui entregar no mercado, ele tava com uniforme, quando ele chegou, ele me viu assim, ele falou, não acredito que é você, truta. Eu sou eu, mano. Eu, meu, na sua frente, aí começou, já puxou o storyzinho dele, já tirou foto, não sei o que, Mas, tá ligado? E tipo assim, isso, pra mim, é o que realmente me motiva, mano, é o que realmente me leva pra frente. Você fala assim, não é estar com os artistas, não é estar no meio. Igual, vou agora pra São Paulo. Tem todo um cronograma, uma agenda assim que vocês vão olhar. Eu já contei ali pra vocês que pode ser absurdo. Sim. O acesso que hoje eu tenho, graças ao meu trabalho, tipo assim, tem gente que tem muita grana e não tem os acessos que eu tenho, tá ligado? Por isso. certeza. Pelo trabalho, pela transparência que eu gerei com o tempo. Sim. E aí eu entreguei ali pra. Falei, é isso, é isso. Ele já tava, tipo, quase chorando ali com a coisa dele no pescoço, com a corrente. Quando eu mostrei o anel pra ele, daí pronto, mano. Aí o moleque desmanchou, tá ligado? Falei, irmão, é Deus, mano. Porque, tipo, eu vou te falar a real, que quando eu vi esse anel, eu falei assim, cara, eu vou ter que trabalhar, vou ter que separar dinheiro, tipo, um ano do meu salário, mas eu ainda vou ter esse anel, pá. Ele falou isso e eu fiquei, tipo, é isso, irmão, tá? Faça bom uso. E até hoje ele, tipo, acompanha. E isso eu tô falando um acontecimento de 2021, acho. Até hoje. Já pegou um brinquinho, já pegou isso e Muito aquilo, massa. sabe? Mas são histórias que realmente nos marcam Com como certeza. eu acho que a Major também empreendedor, traz mano. sentimento pra ele, né? Ele já Total, vira. total. Tipo assim, tenho certeza que, com fé em Deus não, porque eu espero o progresso dele, espero que logo, logo ele esteja portão, que ele seja um empresário de sucesso, né? Mas eu tenho certeza que jamais ele vai querer vender, tipo, aquele anel Sim, que eu com dei pra ele. certeza. Tá ligado? Ele pode passar a pior situação do mundo, que ele vai, pelo valor agregado sentimental, a joia. Que daí volta também em outras conversas que a gente já teve sobre o Sim. sentimento com joia. E aí te perguntar, qual que foi o seu sentimento quando você viu que as pessoas estavam realmente, tipo, nossa, eu preciso ter. Quando você realmente começou a ver ali que você estava crescendo, qual foi esse sentimento seu, assim, com as pessoas? Conhecimento, tá ligado? Tipo assim, igual, muitas vezes quando eu ia pra São Paulo, nas antigas, agora não, porque sempre eu falo a mesma frase. Alguém chegava na minha DM e falava assim, Ali, aproveita, esse é o seu momento, tá ligado? Tipo, não um, não dois, várias pessoas falam a mesma coisa. Porque a pessoa se preza muito ali aonde você tá, o status social, a posição social e tal. E aí eu chegava e a minha resposta sempre foi a mesma. Tipo assim, não, esse não é o meu momento, tá ligado? Meu momento foi quando eu comecei, lá em 2016, entregando no Uninho. Por que meu contato com o coaching é tão bom, mano? Porque uma das primeiras vezes que eu fui pra São Paulo que eu atendi o coaching, isso daqui, tipo, eu vou falar depois pra ele ver o vídeo e ele vai comentar isso. Eu cheguei num Fiat Uno que valia 15 mil reais. Não porque eu queria, mas porque na minha maleta devia ter 70, 80 mil. Sempre a Uzi Pai teve dinheiro, eu não. Tá Sim. ligado? Tipo, sempre minha loja foi rica, eu não.
tá ligado? E hoje, até hoje ele lembra disso. Ali uma vez chegou forgando, chegou do Queijo no quadrado, na frente de casa. Eu falei, mano, será que tá certo mesmo esse cara? Tá ligado? Então, Ele tipo ficou assim, desconfiada, alguma né? coisa ele tá desconfiado, mano. Começou a suar. Entendeu? Entendeu? Então até hoje a gente lembra disso e dá risada, tá ligado? Tipo, porque, pô, nem sempre as coisas é do jeito que a gente espera. Tudo tem um começo. E o meu começo foi árduo, foi trabalhoso, sabe? Então, igual quando eu falei pra vocês o menininho do mercado, é por isso, mano. Porque eu sei muito bem o que é você desejar algo, olhar numa vitrine e não poder levar aquilo. Sim. Hoje eu tenho 32 Jordans trazendo pra minha vida, tá ligado? Mas quantas vezes eu sou um moleque que, tipo, outra oportunidade a gente tiver pra conversar sobre pessoa mesmo, não sobre negócio, vocês vão ver que, tipo assim, ó, a gente deve saber mais ou menos, quando 2 anos tive câncer, entendeu? Então, a minha família perdeu tudo, literalmente tudo, com o meu tratamento com o decorrer do tempo, tá ligado? Tipo, que era tudo muito caro. Imagina, pô, eu lutei minha infância inteira contra isso. Sim. Então, chegou sim aquele momento de eu ir pra escola e o meu tênis ser meio usadinho, rasgado, pá, entendeu? Eu olhar um tênis na vitrine e falar assim, nossa, esse tênis aqui é maneiro, mas não poder ter, não ter como recorrer à mãe. Tipo assim, mãe, quero um tênis desse, porque eu ia fazer o quê? Ia passar 3 meses de fome pra me dar o tênis, entendeu? Sim. Então, é, há um contexto geral inteiro quando você passa por esse tipo de coisa e você sabe realmente valorizar não só o dinheiro seu, porque eu valorizo o seu dinheiro. A partir do momento que você quer comprar uma peça comigo e eu sei da sua condição, eu sei um pouco o mínimo da sua história, como foi esse caso que eu acabei de contar pra vocês, cara, tipo assim, entra outros fatores, tá ligado? Sim. Tipo, entra igual essa questão de ser humano mesmo. Igual, eu faria, não só, esse é um dos casos, mas teve vários outros acontecimentos que eu poderia passar o dia inteiro aqui contando pra vocês, Sim. entendeu? E falando agora, se você puder falar do seu capital inicial, quanto você começou investindo, mais ou menos, você lembra? Eu tinha saído da empresa, né, igual eu comentei ali no começo com vocês, e eu já tinha eu era segurança do trabalho dentro da firma, né, eu passei 5 anos, então eu peguei um acerto legal, tipo, de 20, 30 mil, uma coisa assim. Só que pro meio ainda de joias, isso não é nada. Sim. Né? Entendeu? Imagino Então, que não é nada. passa nem cócega. Não é nada, não é nada. Então, meu primeiro ponto de estudo foi aonde eu conseguiria entregar coisas já potenciais de qualidade, né, com um preço mais acessível, né? E tanto fiz isso nas roupas, que foi um período pequeno, mas tipo assim que eu já consegui ainda juntar um dinheiro legal, não foi de prejuízo. E através das roupas ali eu me migrando para joias mais básicas, mas fui alavancando de pouquinho em pouquinho. Você começou com já fazendo vocês mesmos ou você já comprando a joia pronta e revendendo? Não, tipo assim, ó, minha avó, igual eu comentei com vocês, era Orives, Sim, né? aham. Então, tipo assim, eu já tinha alguns fornecedores Ah, entendi. que, por exemplo, prata, né, correntinha de prata básica, pulseira, anel, brinco. Então, foi primeiro revenda. Esse primeiro momento foi revenda, que demorou base de 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, até eu começar a estruturar. Porque, cara, é outro fator gigantesco. Por que joia é caro? Por causa da produção, Sim. não só a matéria-prima. Sim. Então, você, por exemplo, a grama do ouro hoje deve estar entre 580 a 600 reais. Mas, olha, eu quero uma corrente de 4 gramas, então, uma bem fininha, tá ligado? Só um fio de cabelo. Vamos supor, seguindo essa lógica, né? 1.200, 2.400. 2.400, então, é o que eu pagaria? Não, porque onde está o trabalho do Orives nisso? Sim. Entendeu? Então, dependendo isso, por exemplo, essa mesma peça já vai para, tô dando uma base aqui, meio que por cima, 3 mil, que seja, né? Tem todo um trabalho ali elaborado numa corrente bem fininha. Imagina isso quando é um projeto muito maior, entendeu? Tem peças que a gente craveja, um anel, ele vai ali em torno de 3.500, 4.000 pedras, dependendo do anel. Tem anel que vai menos, tem anel que vai 1.000 pedras, 800 pedras. Então, tudo isso é confeccionado, né, quando não é tipo impressão 3D, vamos dizer, mas é confeccionado pedra por pedra, detalhe por detalhe. Então, isso tudo agrega muito valor à peça. Tempo. Sim. Você falou em gramatura.
Qual foi a joia mais pesada que você já virou peso, né? Você lembra? A minha segunda maior, eu acho, porque a principal mesmo foi do Matheus Yuli de 680 gramas. Mas só que ela era mista. Ela tinha uma quantidade de prata e uma quantidade de ouro branco também. Então foi um. Aquela que chega a doer o pescoço? Ainda não. O meu já dá Dói? pra. O meu tem 630. E o meu, a base dela tem. Acho que umas 80 gramas de ouro branco. Vale alguns tantos. Pesadinho, Um pesadinho. pouquinho só. E falando agora de relógio, como que você percebe vendo aqui? Porque eu não sei se é uma coisa que o pessoal aqui usa muito, ou começou a usar agora. Esses tempos atrás até saiu utilizando, né, da rede social pra gente trazer pro nosso contexto e executar. O, Teve a festa lá do Buzeira, né, onde foi coletado um monte de relógio. Então, Sim. cara, relógio é que, assim, embora a gente venda, produza, craveje, tipo, você chega com um Rolex pra mim, nem todo Rolex dá pra cravejar, tá ligado? Mas, o que dá pra cravejar, a gente vai lá, escolhe a pedra, tipo assim, teve já artista que, tipo, quero cravejar. Daí você passava um orçamento lá com diamante natural, o cara achava caro e queria cravejar um Rolex original com zircônia, tá Meu ligado? Deus. Existe, tem. Tipo assim, absurdo, mas tem. Então, tipo assim, Diminui o valor da peça até, né? totalmente. Até mesmo com a gente, ó, por exemplo, tem determinados modelos de relógio que se você craveja, eles já perdem metade do preço. Eu coloquei diamante natural. Tá nem aí, tá ligado? Vai desvalorizar da mesma forma. Tipo, da mesma forma. Então, o relógio também é outro contexto, assim, que pega no mesmo ritmo da joia. Tipo, tem muito a crescer no Brasil ainda, sabe? Tipo, tem vários amigos, né, que trabalham só focado em relógios, só em relógios, e todos passam a mesma visão. Tipo, tanto que hoje quem consome relógios de, né, Audemars Piguet, Rolex, Cartier, são realmente, vamos dizer assim, empresários, ou, né, alguns artistas, mas bem esporádicos, que a grande maioria fala que tem, mas não tem originais, tá ligado? Tipo assim, não é. Então, é um mercado que também tem muito a crescer ainda. Sim. Acho que a gente pode fazer o pit stop, né? Agora. Faz aí com ele. Então vamos lá. A gente tem aqui 4 perguntas. Aí, Só um rapidão. se você tivesse que definir joias do streetwear em 3 palavras, quais seriam? De novo. Se você tivesse que definir as joias no streetwear em 3 palavras, quais seriam elas? Estilo, autenticidade. Estilo, autenticidade e valor. Bom. Qual a situação mais engraçada ou bizarra que já rolou trabalhando com os artistas? Se puder contar alguma. Tem artista que quer ser vergonha. Vocês brincam. Eu faço usar pura e legal, mano. Homem também, mano. Homem também. Então, tipo, tem várias situações engraçadas aí nesse meio, mas acho que conotação, acho que essa é as melhores, tipo, de já chegar pra atender, ver segundas intenções, ou... Tá ligado? Já acontece, mano, acontece. Outras engraçadas também, uma grande parceira minha, MC Erika, esse tempo ela falou pra mim assim, eu vou fazer um clipe, já tá agendado, mas eu nem consegui muito bem parar pra ver o que era. E aí, beleza, mano, nós chegou no lugar pra fazer a gravação do clipe dela, tá ligado? Tipo, aí a gente entrou assim, ela tava sentada na mesa, assim, os amigos dela. E aí, tipo, vários pratos literalmente na mesa, esse clipe tá até no ar já. Depois vocês assistem, vocês vão rachar, que vocês vão lembrar o que eu tô falando. Eu cheguei com a minha maletinha de William Walker, tá ligado? Junto, assim. Quando eu coloquei, tipo, quando eu entrei na porta, assim, eu olhei pros pratos, assim, um monte de... na mesa, de gelatina, tá ligado? E o nome da música era Bota o Pau na mesa. Mano, eu olhei pra ela tava gravando, eu comecei a rir, tá ligado? Dela, eu sabia que você ia chegar a rir, uma parceiraça, mano. Falei, que bom que você sabia, mano, que tem que fazer um take de novo. Eu cheguei, eu olhei assim, eu falei, não, mano, eu não boto, velho. Mas deve ver cada absurdo nesse meio também, não só em tipo, relação a clipe, claro. Mano, porque, tipo, né, ali encenando, então, tipo, tem que tá coerente, né, a música,
Mas foi muito engraçado, mano. Tipo, muito engraçado, tá ligado? Os amigos dela, imagino. tipo, tudo de cueca, tipo, fio dental, assim. Que isso, mano? Tá ligado? Tipo, então, assim, é coisas que eu posso viver no meio que eu ainda sempre vou achar engraçado algumas situações, tá ligado? Muito massa. Então, é interessante. Terceira, então. Se pudesse criar qualquer peça ou colaboração sem limites, qual seria? Ou com quem? Cara, colaboração. Hoje na Uzipine eu não tenho muita referência brasileira, tá ligado? Tipo, então se eu fizesse alguma colaboração em peça, seria com marcas de fora, talvez, ou talvez uma ou outra aqui também de dentro, mas não voltado pra joia. Tipo, com marcas de roupa de conhecidos que tá, tipo, em ascensão, ou coisas do tipo, né? Porque a minha maior referência de joia hoje vem de fora. Então, E você tem revendedor fora também? Acho que a gente não falou não, isso. Não, só no Brasil no por Brasil. enquanto. Vocês têm Então, planos? tem planos. Agora eu envio bastante. Eu enviei pra Suécia. Minha semana passada mesmo tem uma cliente minha que ela é do Brasil, mas, cara, tipo assim, ela compra cada 2, 3 meses ali, eu mando pra Israel. Que legal. Caraca. Entendeu? Então, esse tempo tava até tendo a questão dos conflitos, né? Daí entre Israel e Irã, eu acho, não sei. E aí tava tudo parado. Tipo, tudo parado. E aí eu fiz um pingente pra ela, tipo, iradíssimo. Cara, demorou tipo quase 4 meses. Nossa. No Caraca. envio mais rápido. Porque ficou Caramba. detido lá, tipo, parado na alfândega por conta da guerra. Daí eles têm que filtrar melhor pra não ver se é bomba ou se é umas paradas do tipo assim. Caraca. Bem pesado. Mas a gente envia pra todo lugar ali. Tamo enviando, graças a Deus. Eu acho interessante a gente perguntar como que funciona esse envio. Tipo, vocês enviam... Tem algum método certo? Vocês enviam de avião, claro, mas como que vocês... Tem seguro, né? Hoje em dia, tipo, até mesmo as BRs, a gente coloca tudo já com o seguro ali pra caso extraviar ou Sim. coisa do tipo. Eu de 10 anos de profissão, né? Assim, com números de venda volumoso que eu já tive. Se eu tive 10 problemas com isso, foi muito, tá ligado? Então, Falando nessa questão de planos, a gente sabe que a internet é o melhor meio hoje para venda e todo o resto, mas você tem planos de abrir loja física? tenho. Tanto que antes, um pouquinho da pandemia, a gente já tinha estruturado, eu ia assinar um contrato para abrir uma no Shopping Cidade, uma galeria no Shopping Cidade. Já tinha visto espaço, já tinha feito projeto, tudo. E eu acredito muito que é plano de Deus, tá ligado? Porque não Sim, tem com outro certeza. meio. Tipo, quando eu tava pra abrir, aconteceu tudo que aconteceu, os shoppings fecharam, a gente entrou de quarentena e teve todo esse rolê que foi, né? Sim. E ali eu entendi, eu falei, cara, talvez Não, não é. Porque eu ia abrir, mas não era da forma já que o projeto. Porque quando eu abrir do jeito que eu quero, vai ser realmente uma parada assim que não vai ser eu que vá para São Paulo, entendeu? Tipo, os caras que eu conheço, as pessoas que eu conheço, os famosos, vão vir para Curitiba simplesmente parada diferenciada. por estar, tá ligado? Sim. Tipo, por status, literalmente. Então, tipo assim, por você se sentir bem confortável no lugar, as bancadinhas, como você vê muito na gringa, porque no BR a gente não tem essa estrutura, não pra, tipo assim, peça cravejada. Tipo, não tem, entendeu? tem. Não existe. É uma coisa assim que. Por isso, até mesmo que eu pensei, vou já lançar para ser o primeiro, sabe? Só que eu quero fazer, quando eu fazer, vai ser uma coisa assim, bem volumosa. Provavelmente vocês vão Faça estar na sentido. inauguração. Aguardem, gente. Vai. E não vai demorar muito, não. A gente tá falando um papo de 2 anos. Amém, amém. E qual música, artista ou rolê representa melhor as joias aqui no Brasil pra você? Música? Musipain. Tem 6 faixas. Não, mas é tipo assim, é fato. Eu gosto de ser pioneiro em algumas coisas, né? E música com joia, tipo, não tinha no BR ainda. Caralho. Tanto que veio depois algumas outras lojas, algumas parceiras, outras se dizem concorrentes. Mas, assim, começar a fazer música, mas tudo depois das datas que eu já tinha lançado Que legal. as 6 faixas da Uzipine. Que massa. E colaboração com as faixas da Uzipine tem Lucas Muto, J. Pius. O Lucas Muto tem vários feats com o Conai de 9 milhões, 10 milhões, tá ligado? Tipo assim, bem grande. O fundador da Recaide Mob,
o Clean, grande amigo, um abraço pro Clean também, tem uma das faixas assinadas da Ozipine, no Ozipine 5, se eu não me falha a memória agora, entendeu? Então, tipo, eu juntei bem a questão de trap hip hop com a minha marca, Muito então, massa. através de clipe, audiovisual, então, a música, cara, ela anda lado a lado com Com o que eu certeza. faço. Tá no Spotify? Spotify, YouTube, tudo quanto é lugar. Aí, pessoal. É bem bacana, bem bacana. E deixa eu te perguntar, eu entrei lá no Insta e tal. Você vende só por WhatsApp? Como que você funciona a venda? Boa parte agora a gente está migrando um pouco para a questão de drop. Então, tipo Aham, assim, o site ele está sendo estruturado, né? aham. E aí a cada 6 meses a gente vai mudar o catálogo de corrente. Legal. Então, daí faz a venda mais direta. Por exemplo, eu tenho hoje 6 pessoas que ficam logadas no Instagram da Ozipine para, tipo, você mandou uma mensagem aqui, no máximo em 10 pessoas, em 10 minutos, né, você já vai ter uma resposta, um atendimento humanizado, né? Sim. Vendo ali a necessidade do que você tem, do que você quer fazer, de qual projeto, você quer uma peça pronta entrega, se você quer uma peça, né, personalizada para fabricação, e ali já é de passado todos os dados, como valor, tipo de pedra, material, enfim, o que vai ser utilizado e, né, como vai ser feito. Então, funciona muito bem, tanto quanto o site, porque às vezes no site você entra ali e tem 3 opções. Base de aço, vamos supor, semijoia, base de prata, já migrando, base de ouro de ródio, de ouro branco, enfim. E aí você fica, meu Deus, o que que é cada coisa, o que que é... Então ali você falando já com um representante, um atendente realmente do outro lado da tela, já consegue esclarecer essas dúvidas, né? Porque, tipo, literalmente, igual, eu não tenho uma loja física, Sim. mas eu tenho toda uma estrutura por detrás da minha imagem de uma loja, entendeu? Tanto projetista, ourives, atendentes, entregadores, Muito legal. entendeu? Hoje ali eu tenho uma gama de, vamos supor, uns 12, 13 funcionários que trabalham diariamente para mim, tá ligado? Fazem Sim. trabalho diretamente para mim todos os dias. Então, uma empresa, só Com não certeza. loja, mas uma empresa. Então, eu acho que é isso. Muito legal você destacar essa parte de atendimento humanizado, que eu acho que com a IA tá se perdendo muito isso, né? E Sim. ficando cada vez E mais acaba complicado de sendo, você conseguir chegar até o produto. um grande diferencial. Por que eu falei para vocês a questão dos 10 minutos? Tá ligado? Porque hoje, pega qualquer loja grande, e nível Pine, use Pine, manda uma DM e Demora. conta quanto tempo vai demorar. Às vezes dias, tá Com ligado? Às certeza. vezes dias, literalmente. Então, tipo assim, isso é uma pesquisa, isso daí tá na estratégia de marketing já da minha loja. Pessoas por detrás disso, um salve pro Victor, que é um dos meus favoritinhos ali, tá ligado? Que o moleque tá comigo desde 2018. Então, Legal, toda a legal. questão de tendência, de processo, procedimento, assim, para viabilizar essa parte, ele tá por dentro. E esse foi um dos levantamentos mais importantes que ele me deu, né? E já fez. Então, Ali, qualquer loja. Quanto tempo que demora para realmente você ter um atendimento ali? Às vezes você tem dúvida, tem site, da hora, tem site, mas aí você tem uma dúvida sobre o produto, você recorre a DM ou WhatsApp ou qualquer outro lugar, Sim. 2, 3, 4, 5 horas ou um dia para você ter uma Com certeza. resposta. Às vezes você perde até o interesse, É. entendeu? Porque às vezes a gente é Exato. feito muito de momento. Então, por exemplo, eu chego numa loja, eu quero determinado produto, cara, é aquilo ali, eu tô na loja, quero o produto, tem, não tem. Vai chegar amanhã. Amanhã Já pode não ser É. muito bem o que eu quero para amanhã, Eu ia te entendeu? perguntar, você sente muito essa compra por impulso, assim, na hora? Depende As muito pessoas- de peça, peça para peça, sabe? Tipo, quando a pessoa quer fazer alguma coisa personalizada, não é impulso. Tipo, provavelmente a Sim, pessoa ela já tem ali um projeto, já tem o desejo daquilo de algum tempo, Sim. entendeu? E aí até que ela chega realmente para executar o projeto. Tanto tem pessoas que demoram, tipo, a gente vai, monta o projeto, elabora o projeto, manda para a pessoa demora 2, 3, 4, 5 meses para. Cara, tem projeto que a gente já fez, executou, da pessoa me chamar 8 meses atrás, chamar minha equipe 8 meses atrás. Ela fala assim, não, agora vamos fazer, chegou a hora e tal. Vamos fazer, sabe? Daí tem que ver tudinho de novo, atualizar os preços, porque muda muito. Conforme o ouro muda, né, que é o exemplo mais claro nosso, o valor da prata também muda, o valor das pedras também muda, a zircônia também muda, então tudo isso gera pequenos alteramentos aí Legal. de valor. Que é isso, se você quiser
mostrar aí seus cordões, se divulgar. Fala Essas aí. daqui Um são- momento aí. No básico, no dia a dia, eu ando com as duas Rivieras, né? Esses daqui são tudo em ouro branco. Muito Os dois bonitos. pingentes diamantes naturais, a Riviera VVS tipo 1, que é legal explicar uma coisa. Quando a gente fala de VVS, o que muda, né? Que vocês ouviram falar tanto e é um termo muito utilizado na gringa, igual vocês estavam falando do Blink e tal. Tipo, de gírias que se utiliza na gringa. Ah, a moçanita, né, que é o diamante sintético, ele é para ser a mesma coisa do diamante natural. É a mesma coisa. Só que ela é criada, tipo, existem vários processos, né, que fazem a moçanita. Mas assim, as que a gente trabalha na Uzipine, ela é um acelero, vamos dizer assim. É o mesmo, vamos supor, a matéria-prima, o carvão lá, e é um processo que acelera, né, até ele ser o diamante. Até Legal. ela virar, né, o aspecto do diamante sintético, né? Então ela tem valor comercial, tanto quanto o diamante, tipo assim, abaixo, mas tem valor comercial. Aham. Ela tem numeração, né? Elas são todas essas pedras, elas têm numeração microscópica antes de ser cravejada no cordão, tá? Então, você com o certificado da GRA Laboratório, você tem o controle dessas peças, dessas pedras, da onde que elas vieram, da temperatura que elas foram feitas, da claridade que elas são, tipo G, tipo D, tipo, enfim, entendeu? Então é um assunto assim bem legal, bem complexo. E é mais ou menos isso que eu uso no dia a dia. Aí quando eu vou para evento eu uso as outras, mas, né? A chegar chegando. Já tá Chegou, marcado. chegou. Então, tem amigo meu que fala, eu já vi você de longe, mano. Você entrava lá na porta, lá seu cabelo já tava brilhando aqui. Brilhando. Aqui no camarote. Então é mais ou menos nessa pegada, né? Acho que E é aí, isso. passa suas redes sociais. Pessoal O também. Instagram pessoal, ali.doliver, né? Onde eu mostro mais o meu dia a dia, o meu lifestyle, meu contato direto com os artistas. Loja, Use Pine, né? Com dois Pinee. E lá você vai ter uma infinidade de peças em stories, bastante promoções em stories e feed somente seu artista favorito. Eu tenho certeza que você vai entrar lá, você vai achar um. Você tem lá, abre lá. Vamos lá, gente. Legal. É, A gente vai certeza. deixar aí embaixo também. E não é nem marketada, não, é verdade mesmo. Com Porque a certeza. identidade visual hoje da minha marca é isso. É você entrar no feed e você não vê joia. Você só vê algum artista que você goste lá dentro. Se Entendeu? identifica. Mas- Pronto. É isso. Entendeu? Aí depois você vê alguma joia, alguma coisa que você acha bonito. Mas o primeiro contato, tanto de autenticidade, porque a gente vive numa era, bem bacana eu falar isso, de muito golpe. Né? A gente tem golpe para tudo quanto é lado na internet. Então, no meio digital, isso virou normal. Então, por que que eu sempre fiz questão de não mandar um funcionário ou somente gravar, né? Porque com a minha imagem ninguém consegue replicar mais fácil, tão fácil o golpe, entendeu? Tipo, criar outros Com Insta certeza. ou utilizar ali. Então, eu acho sempre muito importante isso também. Sim. Que às vezes, igual, tem cliente que chega em mim, que não conhece a loja, ou vem de primeira assim, e fala, não, já sei que é de confiança, porra, já fechei projeto de 40, 50 mil de primeira, sem a pessoa nunca ter comprado nada na minha loja, É um mano. mercado caro, né? Então, Entendeu? Então, tipo assim, a gente não tá falando de 100 reais que você tomou aqui e já era de prejuízo. A gente tá falando, às vezes, de coisas muito caras. Com certeza. E aí eu falo pra você, é isso e tal, o que que você prefere? Tem várias formas de pagamento, né? Hoje a gente lida com vários tipos de pagamento. E a pessoa fala, não, vai ser no Pix e tal. E por quê? Porque a credibilidade que eu precisava ver eu já encontrei no seu perfil. Já deu boa. Entendeu? Então, também essa foi uma das estratégias minhas para estar posicionando minha marca, né? Que foi utilizando a imagem dos meus clientes, dos artistas, influencers, enfim, Legal. no feed da Pine. Que é um Então, diferencial também, né? sim, Você porque não viver no não se via. anonimato. Isso você não se vê. Hoje virou uma coisa assim mais constante. Mas se você voltar às fotos de 2020, que eu já tenho com vários artistas na Uzipine, era inexistente, mano. Entendeu? É. Sim, com E certeza. hoje a gente tá falando ali de entre 80, 100 pessoas, tipo, com nome que usam a marca. Então, Legal. Com é bem certeza. bacana. Vocês conseguiram várias dicas de marketing, É. né? Vocês viram? É, Então, muito obrigada, Alice. Espero que você tenha gostado. eu que agradeço a gente adorou sua oportunidade, participação. entendeu? Vocês são muito queridos aí, também tá me ouvindo.
tá podendo passar um pouquinho o conhecimento para quem tá assistindo do outro lado da tela. Espero que esse podcast também evolua muito. Precisar, Obrigada. pode contar comigo. Graças a Deus, aí, conhecimento que a gente tem, eu nunca retive para mim, né? Eu sempre tive isso como crescimento. Então, quem tá do meu lado cresce junto comigo. Esse sempre foi meu lema. Então, é isso. Vem na pureza, nós é na pureza. E Eu acho que todo mundo conseguiu perceber sua humildade, você passou muito bem nisso. Irmão, é tipo assim, nós não é nada, entendeu? Nós é aquilo que a gente prega. E o que a gente prega é o que a gente vive. Então, o que eu vivo hoje é reflexo de muito sofrimento no passado. Então, isso forma quem a gente é, né? E quem tá comigo sabe bem como que funciona. A gente se conhece faz muito tempo, mas acho que a gente nunca teve tanto contato, assim, de dia a dia. Sim. Mas, pô, no começo a gente nem se conhecia direito, eu lembro de você dando uma força lá na Sempre, sempre. Você chegou com uma ideia pra mim, assim, eu tô com a... Cara, ideia maluca. Entendeu? Ideia maluca. Eu abraço, a gente vê da melhor forma o que pode fazer. Eu nunca vou tipo assim, eu sou um cara que eu nunca vou falar assim, isso eu acho que não dá pra fazer. Sempre eu vou achar uma solução, entendeu? Pra aquele plano der certo. Se der, deu. Se não der, a gente tentou, entendeu? Com certeza. É igual eu falo pros meus amigos na música, porque a indústria com o underground, porque a gente só falou de artista grande aqui, né? Sim. Mas falando do mainstream, assim, tipo, quantos artistas bons, principalmente de Curitiba, que eu vi parar por não conseguir ser visto, Com certeza. entendeu? E isso não só na música, mas no emprego, que às vezes você passa 2, 3, 5, 10 anos e você não é visto de forma que você queria. Você executa um bom trabalho e você não é reconhecido por aquilo, né? Então, hoje, graças a Deus, com os acessos que a gente tem, né, viabiliza, tipo, cara, eu já fiz contato do Coutinho, que é um baita produtor, com vários artistas do underground que jamais teria a oportunidade de chegar até ele sem mim, entendeu? Ou, tipo, seria mais difícil esse processo, sabe? E é isso, amei conhecer vocês aí, de verdade, tá? E não só virtualmente, né? Por isso que é de verdade, entendeu? É diferente, né? É diferente, entendeu? E muito bom o que vocês estão fazendo, o movimento que vocês estão criando. E com fé em Deus, logo, logo tá gigante. Trazer informação um pouco aí pro mundo desinformado, né? Com certeza. Eu acho que você falou da questão do underground, a gente trouxe aqui os meninos da Bitempo também. Conferem lá o episódio, que tá muito legal. Eles falaram dessa questão dos artistas, do começo e tal. Eles são aqui de Curitiba também. Muito legal. É maneiro, porque quem tá do outro lado da tela, ou tipo assim, não é artista, não sabe como é difícil, tipo, você chegar em determinados lugares, né? Então, é a mesma forma que eu não assisti ainda o episódio, depois eu vou dar uma futucada e dar uma olhada também, assistir. Mas eu tenho certeza que eles falaram vários tipos de dificuldade que eu presencio com vários artistas que eu já acompanho, entendeu? Por exemplo, você ir numa festa e você não recebeu cachê por isso, tipo assim, você ir ali só para apresentar o seu nome, tá ligado? Mas tipo, eu hoje mesmo, quando fecho alguns dos artistas que eu conheço para alguma festa e eu ligo, eu já falo, o cachê do moleque é 500 conto, 600 conto, porque, tipo assim, é o mínimo para você valorizar aquele artista local, sabe? Certeza. Porque a gente fala dos artistas grandes, mas, tipo, o Rian SP teve um começo, né? Nossa, o GH do 7, se eu não falar de GH também já comprou bastante comigo, meu irmãozão, falei do Rian agora, ele é empresário, o Rian é empresário dele, eu já lembrei dele, um abraço aí, um beijo pro meu mano GH do 7. O GH também foi um artista que é... Todos, um dia já teve um começo, entendeu? Não era valorizado na sociedade até que conseguiu o nome e, né, conseguiu ingressar na música. Todo mundo sente nesse meio, né? Porque sabe é muito mais difícil. A indústria difícil. em si, ela é bem assim, complicada, para não dizer outras coisas, sabe? Sim, tipo, mas é isso. A palavra final aqui para mim é: não desista do sonho, seja na música, seja em empreendimentos, faça aquilo que você ama aquilo que você faça, né? Vários amigos meus fazem entrevista fez entrevista comigo falando se você faz isso por amor ou dinheiro, tá ligado? Tipo assim, obviamente sem dinheiro a gente não vive, certo? Mas dinheiro não é para movimentar tudo. Amor que você faz por qualquer coisa, mano. Se eu tenho amor aqui a fazer esse copo, eu não sei pingo como que faz o copo, eu tenho uma base, entendeu? Mas se eu tenho amor, mano, me dá um ano, que eu vou projetar os copos mais bravos que você já viu nesse Brasil.
Com certeza. Entendeu? Copinho cravejado logo mais. Entendeu? É isso, é essa mentalidade que você tem que ter. E, gente, você tem a oportunidade de investir em você, invista em você, entendeu? Tipo assim, CLT é legal, mas você vai estar trabalhando a vida, é o mesmo papo clichê de sempre. Você vai estar trabalhando a vida inteira pra alguém, tá ligado? Exatamente. Então, Ali, eu comecei no meu ramo com muito pouco dinheiro, mano, e sem apoio nenhum. Sem apoio de pai, de mãe, sem berço de ouro, sem nada. Correndo atrás, Essa é a conversa. dando a cara a Entendeu? Essa é a tapa. conversa. E ouvindo vários não, e dos não veio um sim, e do sim eu fiz valer as oportunidades, e a das oportunidades a gente tá chegando onde tá chegando. Sim. Entendeu? massa. O negócio é começar. E não Então, desistir, né? é. Sempre ir persistindo. por mais que seja difícil, Porra. porque quando a gente fala assim, tipo, soa como, né? Ah, parece ser fácil, e a gente sabe que não é. Não é. Mas Empreender é o caminho persistência. mais difícil, mas é um É o caminho que vale vale a pena. mais, é o que vale mais. Isso pra qualquer área, pra roupa, pra joia, pra qualquer coisa que você venha fazer. Então, tá trabalhando, tá aí ralando, é isso, separe, ganha R$ 1.500, tente separar o máximo que der, tipo, uns R$ 50 no mês, deu pra separar? Guarda, aplica, não na poupança, que não vai render muito, mas tipo assim, entendeu? Tem vários outros métodos, até você chegar num valor ali bacana, que você consiga ingressar em algo, seja certeza. abrir um salão de cabeleireiro, ser uma manicure, ó, o cara vender uma roupa, começar a vender uns tênis, sabe? Não tem base, cara, vai pra São Paulo, vai na 25 de março lá que você acha meio mundo de coisa pra você vender, tá ligado? Exato. Tipo assim, Só seja se dá uma andada, empreendedor. você consegue ter uns olhares. assim. Isso. Se eu pegar os grandes empresários hoje que eu tenho como base lá, agora fugiu o nome do carinha da van, velho da van, né? Que todo mundo fala velho da van. Sim, aham. Cara, tipo assim, o cara no parlamento assustou geral quando ele falou que ele movimentava, acho que é 55 milhões. O É, cara eu vi o achou que vídeo. era no mês? Não, no dia. No dia. Pô, entendeu? Não. Então, tipo assim, você saber isso, que você pode vir do nada, mas se você tiver força, dedicação, você chega. A importância de consumir O negócio é não conteúdo também. desistir, porque você buscar conhecimento, Conhecimento. entendeu? Ah, não adianta, eu era bom no que eu fazia. Comecei a fazer umas peças, vi uns artistas andando com minhas joias, pá, não sei o quê. Chegava nos lugares, já era conhecido. Podia ter parado ali. Podia ter, tipo assim, ficado ali, não, essas peças que eu tô fazendo já tá legal. Entendeu? Pra que eu vou trazer certificação GRA Laboratório de fora? Pra que eu vou fazer a apresentação disso aqui? Pra quê? Não, vou ficar aqui mesmo. Não, mas sempre pensando de como evoluir, de como trazer novidades, tendência, moda. Manda um lado a lado. Com certeza. E é isso. Mas brigadão. Você Tamo tem um junto. coração muito bom, a gente sabe. Vamos pra E cima. tenho certeza que você tem a evoluir. É isso. O Zipai só crescer também. E é isso aí. isso. Segue lá ele, gente. Vamos pra cima. Tamo junto. Então, obrigada pra quem tá ouvindo. Não esquece de compartilhar com quem também faz parte do movimento. Curtir e se inscrever aí no canal. É isso, Tchau, gente. tchau. Beijo. Abraço.